Bom dia, quarto ano, tudo bem? Na aula de hoje nós iremos corrigir as atividades referentes ao dia 17 de junho e depois eu irei explicar quais são as atividades do dia de hoje, tá bom? Dia 26. Então vamos começar as nossas correções na página 25 da apostila. Na página 25, nós estudamos sobre polígonos, lados e cantos, e aqui as respostas eram pessoais, então não tem o que ser corrigido. Depois, vocês fizeram a atividade na página 27. Aqui vocês tinham que marcar X nas figuras que eram polígonos. Então, eu vou ir marcando com vocês aqui. Os polígonos são a primeira, a terceira figura, a quarta, essa aqui não, porque tem diagonal cortando no meio e eu falei que não podia ser. Aqui nós temos, aqui também, aqui esse triângulo, esse aqui de baixo também é polígono, a estrela é polígono, essa figura ao lado é polígono, essa também. Essa daqui de baixo também. E por último, essa azul aqui. O restante não é polígono. Aqui porque não são fechadas. Aqui porque tem partes circulares. E aqui porque os traços estão sobrepostos. A gente não pode ter nada cortando. E aqui embaixo vocês tinham que responder que um quadrado tem 4 lados e 4 ângulos. Depois foi a página 29. Na página 29, número 2, letra A, era para marcar M maiúsculo, onde era ângulo maior que o ângulo reto, M minúsculo no menor que o ângulo reto e o quadradinho onde era exatamente ângulo reto. Então, nós temos, quadradinhos aqui nas duas extremidades de cima e todos os outros ângulos dessa figura são M maiúsculo. Aqui no hexágono, todos são M maiúsculo também. Aqui no triângulo, esse ângulo daqui de baixo é M maiúsculo, e os outros dois são minúsculos, ok? E aqui nesse quadrilátero, todos os dois menorzinhos são M minúsculo e os outros são M maiúsculo, tá bom? Na nossa casa, as paredes formam ângulo reto, né? Na maioria das vezes. Porque o chão é uma linha na horizontal e a quina da parede, onde fica em pé, no encontro entre duas paredes, nós temos um eixo vertical. Então, o encontro entre uma reta horizontal e vertical forma ângulo reto. No número 4, todas as figuras eram para ser circuladas, porque em todas elas temos retas perpendiculares. No número 5, era opcional o desenho, desde que a figura que vocês formaram tivesse pelo menos um ângulo reto. No número 6, era para completar com o nome e quantidade de lados e ângulos. Então, a primeira figura é um pentágono com 5 lados e 5 ângulos. A segunda é um hexágono, 6 lados, 6 ângulos. E a terceira é um octógono com 8 lados e 8 ângulos. Como são os ângulos desses polígonos? Algum deles tem ângulo reto. Esses polígonos não têm ângulos retos e todos são maiores que o ângulo reto. E por fim,
atividade 8 da página 30. Nós tínhamos essa primeira figura aqui, que tinha essa pontinha igual de bandeirinha, e essa ponta mais triangular. Para formar o quadrado, era só recortar aqui, tirando a ponta triangular, e encaixar na ponta da bandeirinha. Formava um quadrado. E nessa outra, nós tínhamos uma tira retangular comprida. A gente tinha que dobrar ao meio e recortar essa metade. E o que foi recortado, colar em cima. Assim a gente conseguia esse quadrado. Agora eu vou explicar as atividades do dia de hoje, que estão na página 36, 37 e 38 da nossa apostila. Aqui nós faremos divisões, tá bom? No exercício número 1, nós temos 80 bombons para arrumá-los em 5 caixas com quantidades iguais. Então, muito simples. 80 em 5 caixas com a mesma quantidade. Tranquilo aqui, né? No número 2, Amadeu fez 104 quindins e vai arrumá-los em caixas com 6 quindins. E quer saber se vai dar para montar 15 caixas de quindins. Então, é só fazer essa divisão, né? De 14 quindins por 6 em cada caixa e comparar se o resultado vai ser maior ou menor que 15 caixas. Já no exercício número 3, eu vou explicar aqui no quadro para vocês o que tem que ser feito. Uma fábrica vai embalar 165 lápis. Então, 165 em caixas com 6 lápis, dividido por 6. Vamos fazer então juntos aqui, porque quer saber quantos lápis faltam para formar 30 caixas de lápis. Então, primeiro a gente precisa saber quantas caixas a gente consegue formar aqui e se vai sobrar algum resto, algum lápis vai ficar de fora. Então, vamos pegar primeiro o 16. O número mais próximo que eu multiplico por 6 para chegar perto de 16 vai ser o número 2. 2 vezes 6, 12. Para chegar a 16, 12, 13, 14, 15, 16. 4. Desço o 5. 45 para dividir por 6. Posso usar o 7, porque 7 vezes 6 dá 42. E para chegar a 45, 3 lápis. Então, esses ficaram de fora. Sobraram. E nós formamos 27 caixas. Então, pensa bem, pessoal. Aqui quer saber quantos lápis faltam para completar 30 caixas. Então, vamos pensar. Aqui nós temos 27 e sobraram 3. Vou botar aqui esses 3 que sobraram. Quantos faltam para completar mais uma caixa de 6 lápis? Então, eu tenho que somar com mais uma quantidade de lápis para totalizar uma caixa com 6. E isso vai formar mais uma caixa. Certo? Forma mais uma caixa. E aí, inteira 28. 28 para chegar a 30, faltam quantas caixas? 2 caixas. E cada caixa tem 6. Então, vezes 6 vai ser igual a
quantos lápis? Então, pessoal, esse valor aqui que eu vou chamar de 1, essa quantidade de lápis de 2 caixas inteiras, eu vou somar com essa quantidade aqui que eu vou chamar de 2. 1 mais 2 vai ser igual à quantidade de lápis que eu preciso para inteirar 30 caixas, tá bom? Então, esse é o raciocínio no exercício número 3. No exercício número 4, esse aqui, o avô vai repartir essa quantia entre 4 netas. E a neta mais velha já tem R$28 e quer fazer uma compra de R$105. E vocês vão ter que dizer se, juntando o valor que ela já tem, que é 28, com o que ela vai ganhar da quantia que o avô vai repartir por 4, se vai ser suficiente. Então, é só repartir esse dinheiro em 4 partes iguais e somar com o dinheiro que a neta mais velha já tem, 28, e ver se o resultado vai ser suficiente para fazer a compra de R$105 ou se vai faltar, tá bom? Exercício número 5, o Pedro comprou um aspirador de pó por R$471. Pagou R$100 à vista, ou seja, eu tenho que subtrair esses R$100 desse valor. E ele vai pagar em 7 prestações. Então, ele vai pagar em 7 vezes. Daí, a gente tem que dividir por 7 para descobrir quanto vai ser cada prestação, beleza? Então, pega 471, subtrai R$100. E o resultado divide por 7. E aí, ele sacou R$65. Vocês vão comparar se o resultado da divisão por 7 que vocês vão fazer vai ser maior ou menor que R$65 para saber se o que ele sacou é suficiente para pagar a primeira prestação. E quanto vai sobrar ou vai faltar. No número 6, Laura recebe R$950 de salário. E durante 9 meses do ano passado, ela guardou a mesma quantia e no final tinha R$720. Então, esse aqui era o número 3. E o número 4 eu vou fazer aqui no cantinho, o comecinho, ó. 720 em 9 meses. Então, primeiro a gente tem que fazer essa divisão, beleza? E quer saber quantos reais ela gastou do salário em cada um desses meses? O salário dela era de R$950. Vou botar aqui embaixo. 950. E para saber quanto ela gastou do salário durante os meses, nós temos que pegar o resultado que vai dar a nossa divisão do que ela economizou por mês, o que ela guardou, e nós iremos retirar isso aqui, ó, do salário dela. Então, nós faremos essa subtração, tá bom, pessoal? A gente vai fazer primeiro a divisão e o resultado que der, nós iremos subtrair de 950, que é o salário que a Laura recebe todo mês. E é assim que a gente faz a atividade número 6.
Aqui eu coloquei 4, mas é 6, tá bom? E por último, nós vamos fazer a página 38, que é só para resolver as divisões, deixando o resto que sobrar, né? Caso sobre algum. E aqui na letra A, vocês irão completar com os resultados, desconsiderando o resto. Só colocar o resultado de cada divisão em ordem decrescente, do maior para o menor. E na letra B, vocês vão ter que descobrir qual é o segredo por trás dessa sequência, tá bom? E assim a gente encerra a aula de hoje. Qualquer coisa é só falar, pessoal. Beijão para vocês e até a próxima!